João capítulo 21, eu lerei do verso 1 até o verso 17. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixes para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, o autor desse livro, João, disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esse?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então alimente meus cordeirinhos", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então cuide das minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então, alimente minhas ovelhas." Assim diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, Deus soberano, Senhor, nessa hora, com reverência, com amor e com atenção, nos debruçamos sobre a Sua palavra e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Ainda, Senhor, que todos aqui estejam escutando a minha voz, que sejam as Suas palavras e não as minhas. Senhor, usa esse texto bíblico, Senhor, e faz o Teu Espírito Santo iluminar esse texto bíblico, para que possamos enxergar e entender a Sua vontade para as nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, Pedro era bem conhecido, eu arrisco dizer que o mais conhecido e polêmico discípulo de Jesus, né? O Pedro era aquele que, quando Jesus perguntava alguma coisa, era o primeiro a levantar a mão para responder, ou sem levantar a mão, respondia. O Pedro era aquele que se aventurava nas coisas. Pedro era uma pessoa impulsiva. Jesus havia escolhido, provavelmente pelo seu dom de liderança, pela sua habilidade de conduzir e direcionar outras pessoas. A maior parte dos teólogos e historiadores acredita que Pedro era o mais velho dos discípulos, porque a gente vê menção a Pedro ser casado, e os outros discípulos a gente não vê essa mesma referência tão clara quanto o casamento de Pedro. Só que Pedro, a última experiência que Pedro havia tido com Jesus em vida, antes da crucificação, tinha sido o famoso
negar Jesus 3 vezes. O famoso texto em que Pedro é confrontado se ele conhece Jesus, e imediatamente, por medo, por covardia, por apreensão, Pedro diz: não, eu não o conheço. Não, é mentira, você está enganado, eu não o conheço. E Pedro faz isso por 3 vezes. É interessante perceber que, apesar de Jesus já ter aparecido para ele outras 2 vezes, esse texto deixa claro que essa aparição de Jesus depois da ressurreição é a 3ª aparição de Jesus. Não havia tido nas outras oportunidades a chance de Pedro conversar com Jesus, pedir, quem sabe, perdão para Jesus por ter negado Jesus 3 vezes. Não havia tido até aquela ocasião a oportunidade do nosso famoso lavar a roupa suja e acertar as contas, conversar com Jesus, saber o que Jesus tinha no seu coração a respeito de Pedro, saber se Jesus ia o rejeitar em seu chamado, se Jesus já não tinha mais planos para ele, porque os irmãos devem lembrar bem que a Bíblia fala que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, mesmo com toda aquela multidão cercando, o texto bíblico vai dizer que Jesus olha para Pedro. E eu confesso a vocês, porque eu já neguei Jesus algumas vezes na minha vida. Nem sempre eu faço aquilo que o Senhor Jesus pede para mim. Nem sempre eu fiz aquilo que o Senhor Jesus pediu para mim. Não sei os irmãos, no auge da perfeição dos irmãos, mas no auge da minha imperfeição, eu já neguei Jesus algumas vezes. E eu fico imaginando como foi esse olhar de Jesus. Qual foi a sensação de Pedro de perceber que, assim como Jesus havia profetizado que ele faria, que depois dessa 3ª negativa, Jesus olha para Pedro. Se foi um olhar de amor, eu acredito que realmente tenha sido. Foi um olhar eu te avisei que você faria isso. A gente nunca vai saber exatamente como foi esse olhar. Mas a gente sabe o resultado desse olhar, porque Pedro sai dali transtornado. Pedro está transtornado. Pedro está com o coração tão contrito, Pedro está com o coração tão abalado, que mesmo depois de ver Jesus 2 vezes ressurreto, Pedro está reunido com os seus discípulos, e a proposta que Pedro faz para os seus discípulos é: vou pescar. Vou pescar deve ter sido uma frase que Pedro falou na sua vida inteira, milhares de vezes. Pedro, certamente, por ter sido um pescador desde a infância, usou essa expressão muito tempo. Antes de conhecer Jesus, era uma frase que provavelmente ele usava 6 dias na semana, pelo menos. Isso se ele cumpria a regra do sábado, né? Porque se ele não cumpria, se antes de conhecer Jesus ele já não cumpria essa lei, era 7. Mas, no mínimo 6 vezes, Pedro falava isso. Antes de conhecer Jesus, antes de viver essa faculdade que ele teve com Cristo, esse seminário que ele viveu com Jesus, ele falava isso o tempo todo: eu vou pescar. Esse vou pescar de Pedro é quase: eu vou viver a vida que eu vivia antes. Eu estou tão transtornado com tudo que aconteceu, a morte de Jesus, agora Jesus apareceu, Jesus não tocou no assunto. Porque a nossa expectativa quando a gente falha com alguém, é a gente dar aquela sorte da pessoa chegar perto da gente e falar assim: olha, vamos conversar a respeito daquilo? Eu quero te pedir perdão, ou você quer falar alguma coisa? A gente fica naquela expectativa do outro tomar a iniciativa, mas Jesus encontra com Pedro 2 vezes e Jesus não fala nada a respeito. E aí esse Pedro transtornado pensa em voltar para a vida antiga. Não é um tópico do sermão, mas quem sabe você está pensando aí, por causa de algum transtorno, por causa de algum problema, voltar para a sua vida antiga, ou desistir do ministério, ou desistir do chamado que Deus tem para a sua vida. Pedro tenta fazer isso. Mas o que me impressiona nesse texto, e o que eu quero ressaltar, como um primeiro ponto a gente observar nesse texto, é que assim que Pedro fala, vou pescar, a frase que vem seguinte na Bíblia são os discípulos dizendo, nós vamos também. Lembra que
o Senhor nos observou para nós essa noite que Pedro tinha um perfil de liderança, Pedro tinha uma característica de liderança. Ele fala, vou pescar, logo em seguida os outros discípulos, nós vamos, até quem não era pescador vai pescar. O chamado ao ministério pastoral é um chamado de influência, Rafael. Ainda que você não queira, as pessoas vão te observar como referência. As pessoas vão te observar, líder, você que foi levantado por Deus para ser líder de um ministério, você que foi levantado por Deus para assumir algum compromisso na igreja, as pessoas vão te observar. As pessoas vão perceber se você é reconhecido como alguém que tem fé, ou como alguém que só tem fé quando as coisas estão bem. As pessoas vão observar o seu testemunho. E quantas vezes, quando o testemunho falha de alguém que está em referência, de alguém que está em evidência, porque ainda que a gente não queira, estamos em evidência o tempo todo, a gente sobe para pregar, as pessoas estão me vendo. Você sobe para cantar, as pessoas olham você. Nós que estamos em evidência, nós temos uma responsabilidade de deixar não uma marca ruim, mas de deixar um legado na vida das pessoas, um bom legado na vida das pessoas. Eu me impressiono na igreja que eu estou pastoreando agora, e na igreja que eu pastoreei por 9 anos, o quanto quando a gente cita o nome de algumas pessoas, as pessoas não sentem o seu coração aquecido, porque lembram do legado positivo que deixaram ali. Eu quero, Rafael, que daqui a 100 anos você não vai mais estar vivo, mas as pessoas lembrem daquilo que você viveu aqui, da mensagem que Deus deixou. Então, o chamado ao ministério é um chamado de influência, e isso, por mais que as pessoas busquem hoje em dia, porque todo mundo quer ser influencer, não traz somente coisas boas, traz um peso de responsabilidade muito grande. Nós somos influenciadores. Vide Pedro, vou pescar, todos os outros foram atrás. E a gente precisa ter cuidado com as decisões que a gente toma. Um outro ponto desse texto que me chama a atenção é que vocês perceberam que eles vivem algo parecido com um déjà vu, assim, eu já vivi essa situação em algum momento, porque eles não pescam nada. E aí Jesus da praia grita, joga a rede do outro lado. Quando eles jogam e pescam, que lembrança que isso traz? A lembrança da pesca maravilhosa, que muita gente acha que é o mesmo texto, mas não é. A pesca maravilhosa é o começo do relacionamento de Jesus com esses irmãos pescadores ali, né? A gente pode chamá-los assim, com esses discípulos pescadores que passam a se tornar pescadores de homens. Esse texto está lá no começo dos evangelhos, e esse aqui está no final dos evangelhos. Jesus já morreu, já ressuscitou. Mas você percebeu que quando eles pescam uma quantidade muito grande de peixe, baseado na palavra de Jesus, que está lá na praia, a mais ou menos uns 90 metros de distância, você percebeu que alguém identifica que é Jesus? O texto vai dizer que aquele discípulo que Jesus amava, a maior parte das pessoas acreditam que é João. Eu ainda não conheci ninguém que não sabe que é João, né? O autor do livro não está querendo chamar a si mesmo no texto pelo seu próprio nome, então ele fala, aquele discípulo que Jesus era chegado, que Jesus amava, e aí todo mundo identifica que era João, que era o carrapato de Jesus ali, era grudadinho em Jesus, gostava de ficar perto. Esse João é quem percebe que aquele que está na praia, que tinha mandado eles jogarem a rede do outro lado, é o Senhor Jesus. No verso 7 ele vai dizer, é o Senhor que está ali, é o primeiro a perceber, ou pelo menos o primeiro a falar. Irmãos, o chamado ao ministério pastoral, ou qualquer outro ministério, é um chamado para termos visão espiritual, conseguimos identificar Jesus em meio às situações, ou até perceber a ausência de Jesus em meio a algumas situações. A ausência no sentido de que vão acontecer coisas em que nós precisamos enxergar a mão de Cristo. E isso é maravilhoso. É maravilhoso quando Deus faz a obra e você percebe que apesar da ferramenta estar na mão de um homem, quem concluiu a obra foi Deus.
enxergar Deus em meio às circunstâncias. Isso é ótimo, é a visão espiritual que todo mundo precisa ter, que o pastor precisa ter, a visão que vem de Deus e não vem do homem. E a gente também precisa ter a habilidade de enxergar quando Jesus não está naquele negócio, quando é um plano humano, quando é um plano que não vem de Deus. A gente também precisa enxergar, e a gente só consegue buscar isso através do contato e intimidade com o Senhor. É quando você tem intimidade e proximidade que você começa a identificar que algo vem de Deus ou não vem. Eu vejo jovens questionando a respeito da sua profissão, a respeito de com quem eu vou casar, quando é que eu vou casar, esse tipo de questionamento, que a gente tem que, na verdade, se aproximar cada vez mais de Deus, para perceber, através dessa intimidade com Deus, o que vem dele e o que não vem. Outro dia, eu cheguei lá em casa, e eu não sei porquê, em algum momento, a gente deixou lá as crianças sozinhas, uma já é adolescente, o outro é menorzinho, e aí tinha uma tarefa de casa, que eu não vou falar porque ela deve estar na live, ela vai ficar envergonhada, que quando eu cheguei na casa, eu percebi que não tinha sido a minha esposa que tinha feito. Assim que eu cheguei, eu percebi que era uma obra da minha filha e não era da minha esposa. Por quê? Porque eu conheço a minha esposa. Eu tenho intimidade com ela, eu tenho proximidade, eu sei exatamente como ela faz aquilo. Então, quando eu vi aquilo feito e não foi a minha esposa, eu logo identifiquei que não vinha da Renata, mas que vinha da Isabela, que era minha filha. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais a nossa visão espiritual fica aguçada e a gente é capaz de identificar o que vem dele e o que não vem dele. Chamado ministerial é um chamado para ter visão espiritual. Tem outra coisa que nesse texto me chama a atenção. Você percebeu que o coração de Pedro estava tão necessitado de ter um encontro com Cristo, que quando ele percebe que é Jesus que está na praia, ele pula na água. Isso chama a nossa atenção, né? Porque a Bíblia fala em alguns textos, diz que ele estava nu. Na verdade, ele não estava completamente nu, ele estava sem a capa dele. Então, provavelmente, ele estava bem à vontade no barco, só haviam homens ali. Ele não estava nu, mas estava sem a capa. Nessa versão já deixa claro que ele estava provavelmente com o peito desnudo, no máximo ali. Ele coloca a capa dele ali para ficar um pouquinho melhor vestido, e ele pula imediatamente na água. Ele não espera o barco chegar até a praia, ele vai nadando. Ele chega primeiro. O chamado ao ministério pastoral, o chamado ao ministério e à liderança é um chamado para a gente tomar a iniciativa. Eu vejo muitos líderes e muitos pastores que ficam na passividade o tempo todo. Em alguns momentos, você vai precisar se atirar na água e ver, assim como Pedro provavelmente reparou, que só ele se atirou na água. Os discípulos ficaram no barco. Precisava de 1 ou 2 discípulos ali para levar o barco até a água, mas outras pessoas poderiam ter pulado. O ministério pastoral é aquele ministério onde Deus te dá uma palavra, te mostra uma direção, e que ninguém talvez acredite nessa direção, mas foi Deus que te deu, você precisa seguir, você precisa obedecer. Lembra de Noé? Nunca choveu, que negócio é esse que vai chover pra caramba? Mas Deus havia falado com Noé que ia chover, e ele obedece, e por obedecer, salva a sua família. Nós como pastores, nós precisamos acreditar na direção que Deus tem a nos dar. Pedro pula porque é impulsivo, Pedro pula porque tem um assunto a tratar com Jesus. A gente tem alguns motivos para acreditar que Pedro pulou, mas ele pulou e pulou primeiro. Eu lembro que há 1 ano atrás eu cheguei lá na PIB de Cormos e falei assim: olha, nós vamos construir esse templo em 1 ano. Era um sonho da igreja há 70 anos. Construir um templo, o nosso templo era metade do tamanho dessa igreja, o templo antigo ainda está lá, e a gente tinha um sonho de construir um templo que coubesse pelo menos 700 pessoas sentadas. E aí o pessoal falou assim: pastor, não vai nessa não, já fizeram campanha, já vi acontecer, já prometeram, e o negócio não foi para frente. Mas Deus tinha me dado a direção que iria para frente. Então eu fui o primeiro a pular na água. E aí o pessoal, algumas pessoas, e tem 2 aqui para constatar, o Donovan chegou mais recentemente, mas o Luiz pode ser testemunha. Alguns disseram assim: é doido.
Você ouviu isso, não ouviu, Luiz? Gente me chamando de doido? Ele é doido. Mas porque quando Deus dá a direção, ainda que pareça loucura, a gente precisa pular primeiro. Porque se formos passivos o tempo todo, se ficarmos parados, se Deus nos der uma direção, nos der uma exortação a dar para a igreja, a gente não pode ser milindre. Precisamos assumir o nosso chamado e fazer, e falar, e ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque Ele nos chamou, Ele é o Rei. Nós somos servos. E como rei, nós precisamos ser obedientes. Os desafios de fé virão. E você vai precisar, algumas vezes, ser o primeiro a pular na água. E muitas vezes até começar um bom tempo nadando sozinho. Até que as pessoas percebam que aquela é a direção que Deus quer e comecem a te acompanhar. Eu vejo você envolvido nas atividades de evangelismo e eu fico até feliz em ver que um bom número de irmãos participam da atividade de evangelismo. Mas podia ser maior. Podia. Mas é assim, você pulou na água, alguns começaram a nadar junto com você, outros vieram de barco um pouquinho depois. E aí, nessa iniciativa direcionada por Deus, quem sabe, em um tempo, todos estarão juntos. Quem sabe, um tempo, a igreja toda vai estar apoiando o trabalho. É pular na água. E que bom que você já pulou nessa água. Que bom que Deus já te direcionou a isso. Em quarto lugar, são 5, tá? Só para vocês saberem. Em quarto lugar, eu me emociono muito. Eu já falei, eu sou chorão, né? Quem me conhece sabe, eu sou chorão. Eu choro até em inauguração de loja, irmãos. Eu sou o emotivo. E tem textos bíblicos que eu posso ler 1000 vezes, mas eu vou chorar. Sabe, quando Jacó reencontra José, o filhinho que ele achava que tinha morrido há tantos anos, eu leio aquele texto, eu já li 1000 vezes, eu estou lembrando dele agora, eu estou com vontade de chorar. Você tem ideia, né? Esse aqui é um outro texto que me faz chorar toda vez que eu leio, porque Jesus, quando ele chega na praia, talvez em algum dos pensamentos de Pedro podia pensar assim, vou levar uma bronca agora daquela poderosa. Agora Jesus vai dar aquela cajadada, aquele sermão cajadada na cabeça, né? Quando Pedro chega na praia, Jesus fala para ele assim, venha comer. Você lembra, lá naquela pesca maravilhosa, quando Jesus faz o primeiro milagre ali da pesca, quando Pedro vê a quantidade de peixes que ele conseguiu pescar, porque ele acreditou na palavra de Jesus, você lembra qual foi a reação de Pedro quando percebe que está na frente do Messias, que está na frente do Cristo? Você lembra a reação? Se você não lembra, eu vou te contar. Pedro se ajoelha diante de Jesus, ele prostra com o rosto em terra e fala assim, olha, se afasta de mim, Jesus. Se afasta de mim, porque eu sou pecador, eu sou indigno da sua presença. Quando ele percebe que é Deus que está ali, ele diz para Jesus assim, olha, se afasta de mim. Sabe o que Jesus faz? Jesus se aproxima de Pedro. São 3 anos de aproximação. Pedro pede para ele se afastar e ao contrário, Jesus se aproxima dele. Sabe o que é isso? Sabe o que é Jesus? Jesus não discordou de Pedro. Pedro era pecador como eu também sou. Esse Jesus podendo se afastar, mas se aproximando, o nome disso é graça. Rafa, esse é bem especificamente para nós pastores. O chamado ao ministério pastoral é um chamado de pregação da graça de Cristo. A gente tem muitos temas para pregar, sabe? Você pode fazer uma pregação de exortação, você pode fazer uma pregação de encorajamento, você pode fazer uma pregação evangelística, você pode fazer um montão de pregações que agora não vai vir à cabeça todos os tipos de pregações possíveis, mas você não pode fugir da graça em nenhum momento, porque a mensagem principal da palavra é que o Deus que poderia julgar, não veio para julgar, veio para salvar, não veio para perdoar, veio para abraçar. E você, como bom evangelista que é, porque eu já te conheço também, você deve ter isso na sua mente. É claro que o homem pecador que não se converte vai para o inferno, mas a mensagem que vai fazê-lo mudá-lo de vida é a mensagem de que ele pode ser salvo pela graça de Cristo Jesus.
E nós, como igreja, precisamos entender que somos chamados para pregar a graça de Cristo. A graça não pode estar fora do nosso contexto de pregação. Pedro pede afastamento, recebe graça. Aliás, quando amanhã é dia, né? Aqui também é primeiro domingo a ceia. A mensagem da ceia é a mensagem de que Jesus chamou os seus discípulos à mesa. E a gente lembra isso todo mês. A mensagem da graça é que nessa mesa tem lugar para aquele que crê. E essa precisa ser a nossa mensagem. Então, em quarto lugar, o chamado ao ministério é um chamado de pregação da graça. Em quinto e último lugar, a gente tem o famoso diálogo de Jesus com Pedro. Esse famoso diálogo que eu não vou entrar no mérito da exegese ali do texto, que você já estudou isso. Porque as pessoas, normalmente, quando observam esse texto, fazem questão de abordar ou de salientar o diferente uso da palavra amor, né? Que é ágape, que é filéu, alguma coisa do tipo. E é interessante perceber que, apesar de João ter escrito o texto em grego, muito provavelmente esse diálogo aconteceu em aramaico. Ou seja, nem tem tanta relevância assim o uso da palavra filéu ou ágape ali, porque ele fez em aramaico. E aramaico é uma língua muito mais parecida com o hebraico do que com o grego. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Tá? O importante é você lembrar que esse diálogo aconteceu. O diálogo de Jesus com Pedro dizendo, olha, tu me amas. E fazendo essa pergunta por 3 vezes. E Pedro tendo que responder essa pergunta por 3 vezes, afirmando com a sua própria boca que ama Jesus. E isso é importante, porque o chamado ao ministério é um chamado de amor a Deus. A gente está aqui porque a gente ama esse Deus. E a gente só ama esse Deus porque Ele nos amou primeiro. A gente está aqui e a gente se sujeita a cada coisa. Às vezes eu paro para conversar com alguns amigos, eu penso, Senhor, quanta luta na vida de um pastor. Aliás, irmãos, abracem os pastores de vocês, estejam do lado deles, apoiem esse ministério. Porque eu vou falar para os irmãos, meu pai era pastor, Nivaldo conheceu meu pai, foi ovelha do meu pai também. E eu fiz um esforço muito grande para não aceitar esse chamado, porque eu sabia o abacaxi que era, porque de vez em quando, irmãos, é uma luta, é gente carne de pescoço, vou te falar, tem umas ovelhas, tem uns bodes no meio da ovelha, e briga, e dá coice, e dá chifrada, é uma luta, irmãos. Não, aqui não tem isso não, só na PIB de Cosmos. PIB de Cabo Frio não tem isso, a brisa do mar acalma o coração, né? Algo acontece sobrenatural. Pastor aqui não tem problema, olha, ele nem perdeu o cabelo. Irmãos, o chamado, ele é por causa do amor que nós temos por Cristo. E o pastor precisa amar a Cristo. É obedecer o principal de todos os mandamentos, porque Jesus disse isso. Qual é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como um complemento desse primeiro mandamento. Amar a Deus é uma exigência básica para todo aquele que quer servir a Deus, porque nós não servimos a Deus por dinheiro, nós não servimos a Deus por comodidade, nós não servimos a Deus por status, nós servimos a Deus porque nós amamos Ele. Nós queremos dedicar a nossa vida a Ele. E eu amo tanto esse Deus que eu percebo nesse texto, e isso me chama muita atenção nesse diálogo, para cada vez que Pedro disse, não conheço, Jesus deu para ele a oportunidade de dizer que o amava. Eu acho muito curioso o fato de Pedro ter negado 3 vezes e Jesus ter dado 3 oportunidades para Pedro dizer que o amava, para que o verdadeiro amor lance fora todo medo, para que o verdadeiro amor seja o motivo da nossa existência e do nosso chamado. Para concluir, Rafael, igreja, eu sei que hoje em dia existe uma necessidade despertada no coração de muitos de serem vistos e de serem aplaudidos, de serem curtidos, de receberem likes. Você está sendo levantado nesse tempo para ser pastor numa era de redes sociais. Eu falo lá em casa que meu pai não enfrentava algumas dificuldades que eu enfrento, porque meu pai, dependendo da vontade de Deus para a vida dele, passava em frente a Disque Mel, lembra dessa? Passava em frente a Disque Mel, que era uma boate lá de Campo Grande, e às vezes
dava a falta de graça na vida dele de ver um membro ou um jovenzinho saindo ou entrando na boate. A gente é só acessar o Instagram, porque a gente vive numa época assim, as pessoas pecam e elas não têm nem mais vergonha do pecado. Mas você, Rafael, nós pastores que estamos aqui, eu não sei de quem é essa frase, de quem é esse pensamento, mas eu vou citar, tá? Se alguém souber, depois me fala, eu anoto aqui. Mas a gente precisa não se preocupar com uma multidão de seguidores ou com uma multidão de pessoas que nos acompanhem e nos admirem. Nós precisamos agradar uma plateia que só tem 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe a agradar essa plateia. Amém.